Todas as noites, milhões de cães ao redor do mundo fazem exatamente a mesma escolha. Ignoram a própria cama, o sofá confortável ou qualquer outro lugar aconchegante da casa e vão dormir bem ao lado de seus donos. À primeira vista, isso pode parecer apenas um hábito fofo, um cachorro procurando calor, carinho ou simplesmente companhia. Mas por trás desse comportamento existe algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. O simples fato de um cão escolher dormir perto de você está ligado a milhares de anos de evolução, a antigos instintos de sobrevivência e a um tipo de vínculo emocional que quase nenhuma outra espécie desenvolveu com os humanos. Na verdade, a ciência mostra que quando cães e humanos interagem, algo notável acontece dentro do cérebro de ambos. Hormônios ligados à confiança e ao afeto são liberados, criando uma conexão biológica real entre duas espécies completamente diferentes. E isso levanta uma pergunta intrigante. Se os cães têm tantos lugares confortáveis para dormir dentro de uma casa, por que tantos deles insistem em dormir bem ao lado de seus donos? O que exatamente acontece na mente de um cão quando ele decide que aquele é o lugar mais seguro para descansar? Será que esse comportamento é simplesmente sobre carinho ou existe um instinto muito mais antigo por trás disso? Como um relacionamento que começou com lobos selvagens acabou criando animais que buscam nossa presença até mesmo enquanto dormem? E o que esse simples hábito noturno revela sobre a forma como os cães realmente nos veem? Para entender tudo isso, precisamos voltar milhares de anos no tempo, muito antes de existirem camas, casas ou até mesmo cidades, para descobrir onde essa história realmente começou. Antes de podermos entender por que tantos cães insistem em dormir ao lado de seus donos, precisamos voltar milhares de anos no tempo. O comportamento que hoje acontece dentro de quartos e sobre colchões, na verdade, começou muito antes de existirem casas, móveis ou até mesmo a agricultura. Ele vem de uma longa relação evolutiva entre os humanos e os ancestrais dos cães modernos, uma relação que começou com a sobrevivência. Cerca de 15 mil anos atrás, muito antes de cidades ou da prática da agricultura, lobos começaram a se aproximar dos acampamentos humanos primitivos. Eles provavelmente eram atraídos por restos de comida, pelo fogo e pela relativa segurança que os assentamentos humanos ofereciam. Os lobos que eram menos agressivos e mais tolerantes à presença humana tinham uma vantagem clara. Conseguiam acesso mais fácil à comida e enfrentavam menos ameaças de outros predadores. Ao longo de muitas gerações, esses lobos mais amigáveis evoluíram gradualmente para os primeiros cães domésticos. Mas essa transformação não mudou apenas os animais fisicamente, ela também remodelou o comportamento deles. Ao longo de milhares de anos, os cães desenvolveram uma habilidade incomum entre os animais, a capacidade de formar laços sociais profundos com os humanos. Estudos genéticos sugerem que os cães domésticos carregam características únicas ligadas à sociabilidade e à busca por contato com humanos, traços que são muito menos pronunciados nos lobos. Em outras palavras, os cães foram gradualmente moldados, em nível genético, para viver ao lado dos humanos. Descobertas arqueológicas reforçam essa ideia. Na Alemanha, pesquisadores encontraram um local de sepultamento datado de cerca de 14 mil anos atrás. 2 humanos estavam enterrados juntos e ao lado deles havia 2 cães. Mas o detalhe que chamou a atenção dos cientistas foi o seguinte: um desses cães havia sobrevivido à sinomose, uma doença que normalmente mata em poucos meses. Para o animal sobreviver, alguém deve ter cuidado dele por semanas enquanto estava doente. Essa descoberta sugere algo notável. Mesmo milhares de anos atrás, os cães já eram mais do que simples animais de trabalho. Eles eram companheiros. Mas para entender completamente o comportamento deles hoje, também precisamos observar a estrutura social de seus ancestrais. Lobos são animais altamente sociais, que vivem em grupos organizados chamados de matilhas. Dentro dessas matilhas, os membros cooperam para caçar, proteger o território e cuidar dos filhotes. A sobrevivência depende fortemente da cooperação e da confiança entre os indivíduos. Essa estrutura social também influencia a forma como os lobos descansam.
Na natureza, lobos raramente dormem completamente sozinhos. Em vez disso, eles frequentemente descansam perto de outros membros da matilha. Dormir em grupo oferece várias vantagens. Ajuda a conservar o calor do corpo, fortalece os laços sociais e cria um sistema natural de vigilância compartilhada. Enquanto alguns indivíduos dormem profundamente, outros permanecem em estados mais leves de atenção, facilitando a detecção de possíveis ameaças. E esse detalhe é importante porque o sono é um dos estados mais vulneráveis em que qualquer animal pode entrar. Quando um animal está dormindo, sua capacidade de perceber perigos é reduzida. Por causa disso, muitas espécies desenvolveram estratégias para diminuir os riscos durante o descanso, e uma das mais eficazes é dormir perto de membros confiáveis do grupo. Mesmo que os cães modernos vivam em casas humanas, em vez de paisagens selvagens, esses instintos nunca desapareceram. A estrutura social construída ao longo de milhares de anos ainda está presente no cérebro deles. Quando um cão escolhe dormir perto de alguém, ele não está simplesmente escolhendo um lugar confortável. Ele está respondendo a instintos antigos ligados à segurança, à confiança e à vida em grupo. E isso levanta uma questão importante. Se esse comportamento vem dos instintos de matilha e de milhares de anos de coevolução com os humanos, o que exatamente está acontecendo, psicologicamente e biologicamente, quando um cão decide que o lugar mais seguro para dormir é bem ao seu lado? A razão pela qual os cães frequentemente escolhem dormir ao lado de seus donos não é simplesmente uma questão de conforto ou coincidência. Por trás desse comportamento existe uma combinação fascinante de evolução, biologia e vínculo emocional que se desenvolveu entre cães e humanos ao longo de milhares de anos. Para entender por que os cães gostam de dormir perto de nós, primeiro precisamos observar a longa história da domesticação. Os cientistas acreditam que os cães começaram sua relação com os humanos entre 15.000 e 40.000 anos atrás, quando lobos primitivos começaram a se aproximar dos assentamentos humanos. No início, essa relação provavelmente era baseada em benefício mútuo. Os lobos podiam encontrar restos de comida perto dos acampamentos humanos, enquanto os humanos talvez se beneficiassem da capacidade desses animais de alertar sobre perigos. Com o tempo, porém, algo extraordinário aconteceu. Os animais que eram mais calmos, menos agressivos e mais confortáveis na presença de humanos tinham maior chance de sobreviver e se reproduzir. Geração após geração, essas características se tornaram mais fortes, levando eventualmente aos cães domesticados que conhecemos hoje. Mas a domesticação não mudou apenas os cães fisicamente, ela também moldou suas habilidades emocionais e sociais. Os cães modernos são extremamente habilidosos em interpretar o comportamento humano. Eles conseguem ler expressões faciais, seguir gestos de apontar, reconhecer o tom de voz e responder a sinais emocionais. Essas habilidades são raras no reino animal e mostram o quanto os cães se adaptaram profundamente a viver ao lado dos humanos. Uma das descobertas mais importantes das últimas décadas é que os cães formam fortes vínculos de apego com seus donos. Pesquisadores que estudam comportamento animal descobriram que muitos cães se relacionam com seus humanos de uma forma surpreendentemente parecida com a maneira como crianças pequenas se ligam aos seus cuidadores. Na verdade, cientistas testaram essa ideia usando um experimento inspirado em um famoso teste psicológico chamado Teste da Situação Estranha, originalmente desenvolvido para estudar o apego entre bebês e seus pais. Nesse tipo de experimento, um cão é colocado em uma sala com seu dono. Em seguida, o dono sai da sala por um curto período e depois retorna. Os pesquisadores observam as reações do cão em cada etapa. Os resultados foram impressionantes. Muitos cães demonstraram sinais de estresse ou ansiedade quando o dono deixou a sala. Alguns choramingaram, andaram de um lado para o outro ou ficaram perto da porta. Mas quando o dono voltou, os cães frequentemente mostraram sinais claros de alívio e entusiasmo. Esse padrão sugere que os cães veem seus donos como uma espécie de base emocional segura. Assim como uma criança se sente mais segura quando um dos pais está por perto, os cães frequentemente se sentem mais relaxados e confiantes quando o humano em quem confiam está próximo. Essa conexão emocional também afeta a química dentro do cérebro. Quando os cães interagem com seus donos, seja através de carinho, contato visual ou simplesmente passando tempo juntos, seus corpos liberam um hormônio chamado ocitocina.
A ocitocina é frequentemente chamada de hormônio do vínculo ou hormônio do amor, porque desempenha um papel fundamental na criação de confiança e apego emocional. O que torna isso ainda mais fascinante é que o mesmo acontece nos humanos. Quando as pessoas interagem de forma afetuosa com seus cães, seus cérebros também liberam ocitocina. Isso cria um poderoso sistema de feedback em duas direções. Tanto o cão quanto o humano experimentam uma sensação de conforto, conexão e vínculo emocional. Dormir perto do dono pode fortalecer ainda mais esse vínculo. Durante o sono, os animais instintivamente procuram lugares onde se sentem seguros. Estar perto de um companheiro confiável oferece a tranquilidade de que o ambiente está protegido. Para os cães, o dono muitas vezes representa a fonte mais confiável de segurança em seu ambiente. O som familiar da respiração, o calor do corpo e até mesmo o olfato do dono podem criar um efeito calmante. Os cães dependem fortemente do olfato para entender o mundo. O olfato humano é um dos sinais de familiaridade mais fortes que um cão pode reconhecer. Quando um cão se deita ao lado do dono, esse sinal reforça a sensação de que tudo ao redor está normal e seguro. Instintos evolutivos podem desempenhar um papel importante nesse comportamento. Dentro de uma casa, a família humana muitas vezes se torna o grupo social do cão. Do ponto de vista do animal, dormir perto do dono pode ser semelhante à maneira como os membros de uma matilha dormiam juntos na natureza. Esse comportamento sinaliza pertencimento. Mostra que o cão considera o dono parte de seu grupo de confiança. Alguns cães podem até mesmo demonstrar uma preferência ainda maior por dormir perto de seus donos em momentos de incerteza. Por exemplo, quando o cão está em um ambiente desconhecido, passando por mudanças na rotina ou sentindo ansiedade, ele pode buscar mais proximidade física com um humano em quem confia. Essa proximidade funciona como uma fonte de tranquilidade. De muitas formas, dormir ao lado do dono é uma das expressões mais simples e claras do vínculo entre humanos e cães. Isso reflete milhares de anos de história compartilhada, adaptação biológica e conexão emocional. O que pode parecer apenas um pequeno hábito do dia a dia é, na verdade, o resultado de uma das relações mais únicas já formadas entre duas espécies. Depois de entender a história evolutiva e o sistema de apego que conecta cães e humanos, o simples ato de um cachorro dormir ao lado do dono ganha um significado mais profundo. O que pode parecer um pequeno hábito noturno pode, na verdade, revelar informações importantes sobre confiança, segurança e conexão emocional. O sono é um dos estados mais vulneráveis em que qualquer animal pode entrar. Quando um animal dorme, sua percepção diminui e sua capacidade de reagir ao perigo se torna mais lenta. Por causa disso, os animais naturalmente têm cuidado com onde descansam e com quem descansam perto. Na natureza, escolher o lugar errado para dormir poderia expor um animal a predadores ou outras ameaças. Por essa razão, os animais tendem a dormir em lugares onde se sentem protegidos e seguros. Esse instinto ainda existe nos cães domésticos hoje. Dentro de casa, os cães geralmente têm vários lugares confortáveis onde poderiam descansar: a própria cama, um sofá, um tapete ou um canto tranquilo da casa. No entanto, muitos cães escolhem consistentemente dormir perto do dono. Essa escolha reflete um profundo senso de confiança. Ao longo de milhares de anos de convivência com humanos, os cães desenvolveram fortes laços de apego com as pessoas que cuidam deles. Quando um cachorro dorme ao lado do dono, muitas vezes é porque aquela pessoa representa a segurança, conforto e proteção. Para o cachorro, estar perto do dono durante o sono pode criar uma sensação de calma e estabilidade. Outro fator importante é a rotina. Os cães dependem muito de padrões diários para se sentirem seguros em seu ambiente. Horários de alimentação, passeios, brincadeiras e hábitos de sono ajudam a criar uma estrutura previsível em suas vidas. Quando dormir ao lado do dono se torna parte dessa rotina, isso reforça no cachorro a sensação de que tudo em seu ambiente está seguro e normal. No entanto, esse comportamento também pode fornecer pistas quando algo muda. Se um cachorro que normalmente dorme perto do dono de repente escolhe um lugar diferente, ele pode estar reagindo a mudanças no ambiente.
Novos animais de estimação, visitantes, mudanças na rotina da casa ou até ruídos sutis podem afetar onde o cachorro se sente mais confortável para descansar. Em alguns casos, o desconforto físico também pode ter um papel. Se subir na cama se torna doloroso devido à idade ou a problemas nas articulações, um cachorro pode começar a dormir em outro lugar. Como os cães não podem explicar como se sentem, essas pequenas mudanças de comportamento às vezes podem ser sinais importantes sobre o bem-estar deles. Mas quando tudo está normal, o padrão permanece simples. Seu cachorro anda pela casa, ignora outros lugares confortáveis e finalmente se acomoda ao seu lado. Essa decisão reflete algo construído ao longo de milhares de anos: confiança. Para seu cachorro, dormir ao seu lado significa estar perto do lugar que parece mais seguro. E se você gosta de aprender sobre os significados ocultos por trás dos comportamentos cotidianos dos cães, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.